Olá, começa agora o programa Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Juízes federais, em conjunto com os juízes do trabalho de todo o Brasil, paralisaram as atividades no último dia 30 de novembro para defender direitos garantidos na Constituição Federal. A JUF integra Frente Parlamentar Mista para o aperfeiçoamento da justiça brasileira. Turma do STJ decide que poupador tem prazo de até 5 anos para ajuizar execução individual em decisões coletivas. E você vai ver ainda, a JUF participa de audiência pública realizada para debater o projeto do novo Código Florestal. Eu sou Roberta Boni, Justiça para Todos já está no ar. Mais segurança, melhores condições de trabalho, saúde e previdência e uma política remuneratória mais justa. Essas foram as reivindicações da magistratura durante a paralisação dos juízes federais e do trabalho, realizada no último dia 30 de novembro. Mesmo durante a paralisação de um dia, as ações urgentes foram apreciadas. O movimento serviu para chamar a atenção do Executivo, Legislativo e do presidente do Supremo Tribunal Federal para a insatisfação da magistratura com as constantes violações das prerrogativas da categoria. O presidente da AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, participou da mobilização que aconteceu na sede do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, localizada no Rio de Janeiro. A manifestação reuniu juízes federais do trabalho em frente à sede do Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro. O objetivo foi chamar a atenção da sociedade para a insegurança vivida pela categoria e cobrar do poder público um posicionamento diante das reivindicações da magistratura. As nossas principais reivindicações são segurança, estrutura de trabalho, política previdenciária, de saúde remuneratória, para levar uma justiça mais rápida, barata, acessível para a população e que no aspecto criminal não admita a impunidade e a corrupção no nosso país. Para não causar prejuízos ao cidadão, as audiências agendadas para o dia da paralisação foram remarcadas para datas próximas. Apenas os casos emergenciais tiveram atendimento. Esse dia que nós estamos adiando não vai trazer prejuízo porque é a semana inteira. Os outros 4 dias da semana continuam com as atividades normais. Gostaria de frisar que hoje a gente não está praticando os atos ordinários, do qual a audiência é o principal. Mas os atos de urgência serão praticados, os juízes estarão presentes nas unidades judiciárias para fazer os atendimentos das emergências. Nós temos inclusive, o tribunal está no TJ, onde alguns processos estão sendo realizados a conciliação. Tá? Na Justiça Federal eles estão fazendo a conciliação, até onde eu saiba, eles só vão paralisar durante 2 horas para fazer o manifesto, tá? Então, quer dizer, nós minimizamos ao máximo e não vai haver prejuízo, porque, por exemplo, quem tinha audiência de conciliação essa semana, marcou ainda no dia de hoje, marcou ainda nessa semana a conciliação. Na pauta das reivindicações dos juízes federais, além das perdas salariais, a falta de segurança é o item que mais preocupa a categoria, explica o presidente da JUF, Gabriel Vedi. Nós estamos defendendo a segurança dos juízes. O Conselho Nacional de Justiça diz que são 200 juízes ameaçados, na realidade são muito mais. Que o crime organizado ele não avisa quando vai atacar. Nos últimos anos nós tivemos, entre juízes e promotores, 6 assassinatos. É um caso gravíssimo. E o nosso projeto de segurança da magistratura está parado há 6 anos no Congresso Nacional. Nós precisamos garantir segurança e estrutura de trabalho para os magistrados. A aprovação do PL 13 de 2010, que cria o órgão colegiado de juízes, como aconteceu na Operação Mãos Limpas na Itália, naquele processo da justiça pública contra a Cosa Nostra, que levou à prisão de quase 1000 mafiosos na Itália. E lá foram assassinados 2 magistrados, porque a carreira lá é única, do Ministério Público e do Judiciário. Aqui já foram 6 nos últimos anos. Então nós temos que aprovar isso nesse projeto de lei, que também dá porte de arma aos agentes de segurança da Justiça Federal, que hoje eles estão desviados de função, trabalhando de motorista em outras funções. É uma piada, né? Esses agentes de segurança fazerem a segurança dos magistrados, da população que frequenta os prédios da Justiça Federal, desarmados, enquanto o crime organizado tem hoje um armamento igual ou superior ao próprio Exército Brasileiro. E os juízes estão visados justamente porque estão botando os líderes do narcotráfico internacional e do crime organizado na cadeia, e também os corruptos. Se não fosse assim, não estariam sendo ameaçados. Estão sendo ameaçados que estão trabalhando.
né? E nós vamos continuar assim. Os presidentes do sindicato dos juízes da Espanha, Itália e Portugal estiveram conosco prestando solidariedade. O problema da segurança dos juízes no Brasil, nós avisamos no dia 27 de abril, nós paralisamos. Um mês depois, uma juíza foi assassinada porque nada foi feito quando nós avisamos. Ou seja, o Brasil precisa repensar a sua república e prestigiar os seus magistrados. Sem um poder judiciário independente, nós não temos democracia e o Brasil está caminhando para se irmanar com repúblicas vizinhas como a Venezuela, Equador e Bolívia, onde os direitos civis estão caminhando para serem suprimidos. Primeiro se ataca a independência da magistratura, em seguida se ataca a liberdade de imprensa e os direitos dos cidadãos. A situação é grave e nós chamamos a atenção da população para isso neste dia histórico, não só da justiça, não só do poder judiciário, mas da história do Brasil. A categoria argumentou também que a falta de diálogo com o governo prejudica o trabalho da justiça brasileira, que precisa ser mais barata, eficiente e acessível à população, como afirma o presidente da AJUF. No 27 de abril nós fizemos uma paralisação por segurança, por estrutura de trabalho, por uma política previdenciária de saúde remuneratória que já paralisou 90% da magistratura brasileira. Como as nossas reivindicações não foram atendidas nesse período, né? Inclusive nós fomos 2.000 juízes ao Congresso Nacional no dia 21 de setembro e nada foi atendido, porque falta diálogo entre a presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara e do Senado para resolver essa crise institucional que se abate sobre o Poder Judiciário brasileiro. A paralisação representa um descontentamento da magistratura com a situação que hoje nós vivenciamos. Nunca se viu na história desse país uma mobilização da magistratura como a gente viu esse ano. E isso demonstra uma falta de diálogo por parte, não nossa, mas por parte do Poder Executivo, por parte do Poder Legislativo, que não consegue entender as necessidades da magistratura, que vão desde condições de trabalho à questão vencimental. Existe uma determinação constitucional de recomposição salarial que deve simplesmente recompor o índice inflacionário. E existem necessidades de trabalho, como segurança, questão previdenciária, que não podem ficar esquecidas como estão esquecidas hoje. A seguir, a AJUF integra a Frente Parlamentar Mista para o aperfeiçoamento da justiça brasileira. É daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos já. Nenhum outro banco é tão fácil de encontrar quanto a Caixa. Você encontra a Caixa nas agências, nos caixas eletrônicos, nas lotéricas, nos estabelecimentos comerciais, na internet e no celular. Mas se mesmo assim você não encontrar a Caixa, a Caixa encontra você com uma de suas exclusivas unidades móveis. Caixa, o banco que acredita nas pessoas. A AJUF está entre as associações que representam a magistratura nacional que integram a Frente Parlamentar Mista para o aperfeiçoamento da justiça brasileira. A intenção é aproximar o Poder Legislativo e a magistratura para garantir a aprovação de projetos de lei que possibilitem uma prestação jurisdicional mais acessível a todos os cidadãos. O lançamento da frente foi realizado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A Frente Parlamentar Mista para o Aperfeiçoamento da Justiça Brasileira é mais um canal de interação entre o Poder Legislativo e a magistratura. A iniciativa foi do deputado Wellington Fagundes e dos senadores Pedro Tax e Jaime Campos, em conjunto com a Associação dos Juízes Federais do Brasil e de outras associações que representam a magistratura brasileira. O presidente da AJUF, Gabriel Vedi, que integrou a mesa no evento de lançamento da frente, falou sobre a importância dessa nova ferramenta em favor de uma justiça mais acessível aos cidadãos. É uma frente parlamentar mista que não tem por finalidade a defesa de assuntos meramente corporativos. Nós temos matérias aqui importantíssimas
que nós temos debatido, os juízes federais têm debatido, como o novo Código de Processo Civil, onde nós pretendemos levar uma justiça mais rápida, mais barata, mais célere e acessível à população brasileira. Também temos debatido o novo Código de Processo Penal, onde nós estamos fazendo um esforço junto com o Congresso Nacional para o combate à corrupção, à impunidade. Temos trabalhado também junto ao Congresso Nacional, participando de audiências públicas, também na nova lei de lavagem de dinheiro, que é um crime muito importante de ser combatido pela sociedade brasileira, e os juízes federais do nosso país estão dando a contribuição com essa casa, que está de parabéns por abrir mais essa janela de interlocução, de debate, não apenas do parlamento com a magistratura, mas do parlamento, da magistratura e a sociedade brasileira num diálogo aberto entre todos os setores da sociedade. Então, realmente é uma medida, são projetos de lei de interesse da sociedade, como o projeto de lei de segurança dos juízes, também, que é muito importante. Nós pretendemos que se crie um órgão colegiado de juízes para garantir a segurança dos magistrados, como foi criado na Itália, após o assassinato dos magistrados Borsellino e Falcone. Aqui no país, nós não podemos esquecer, senador Pedro Taques, lá a carreira é unificada. Aqui no nosso país, nos últimos 8 anos, nós tivemos 6 magistrados e representantes do Ministério Público assassinados brutalmente. A situação, ela é realmente perigosa, e nós temos que estar atentos. Nós temos que estar atentos para isso, e o PL 3 de 2010 tramita no Senado da República. Nós precisamos aprovar esse projeto que dá porte de arma à segurança dos magistrados e cria um órgão colegiado. Cria um órgão colegiado de juízes que deu certo na Itália e está dando certo na Colômbia. Na cerimônia, que deixou o plenário da comissão lotado, estiveram presentes o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, o ministro do STF, Gilmar Mendes, e o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Herman Benjamin, que destacou a participação da AJUF na Frente Parlamentar Mista para o Aperfeiçoamento da Justiça Brasileira. Segundo Herman Benjamin, a frente merece destaque, uma vez que não teria caráter corporativo e sim institucional, agindo em favor da justiça brasileira e da sociedade. Ainda no lançamento, Gabriel Vedi defendeu a aprovação do projeto de lei que reajusta os subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma preocupação muito grande, sim, na aprovação da revisão do teto constitucional, que foi uma luta muito grande do parlamento e dos juízes. Nós apoiamos que se criasse um teto constitucional para limitar os supersalários no serviço público, mas desde 2006 nós tivemos apenas uma revisão desse teto constitucional, que tem gerado para os cofres públicos uma economia de bilhões de reais nos últimos anos. Nós criamos o artigo 35, o Congresso criou o artigo 3710 com a participação das associações, um dispositivo altamente moralizador, um teto. Ali foram cortadas gratificações e adicionais de todo o serviço público, nós trabalhamos por isso. Só que a revisão geral e anual desse teto não tem sido concedida. E esse teto é benéfico e é bom para o país e tem gerado uma economia nos últimos 6 anos de bilhões de reais para os cofres públicos. Por isso que nós defendemos também a aprovação do projeto de lei 7749 de 2010, que está na CETASP da Câmara dos Deputados. Então, uma alegria muito grande estar aqui presente. Estamos aqui dispostos sempre a contribuir para o debate e construir alternativas importantes para a justiça e para a sociedade brasileira, principalmente aqueles mais pobres que mais precisam da justiça. Muito obrigado. Os integrantes da frente irão traçar um diagnóstico da justiça na tentativa de identificar os motivos que causam lentidão processual e as falhas que atrapalham o funcionamento do judiciário, além de apontar as principais necessidades da magistratura. E a seguir, decisão judicial estabelece que poupador tem prazo de até 5 anos
para ajuizar ação de execução individual em decisões coletivas. A JUF participa de debates sobre as inovações previstas no projeto do novo Código Florestal Brasileiro. É o que a gente confere no próximo bloco, aqui no Justiça para Todos. Nenhum outro banco é tão fácil de encontrar quanto a Caixa. Você encontra a Caixa nas agências, nos caixas eletrônicos, nas lotéricas, nos estabelecimentos comerciais, na internet e no celular. Mas se mesmo assim você não encontrar a Caixa, a Caixa encontra você com uma de suas exclusivas unidades móveis. Caixa, o banco que acredita nas pessoas. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça considerou que poupadores têm um prazo de até 5 anos para ajuizar uma ação de execução individual diante de sentença já proferida em ação coletiva. A decisão foi tomada ao apreciar recurso interposto pela Caixa Econômica Federal. Segundo o banco, a medida irá beneficiar tanto a instituição quanto os clientes. Para a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, a ação de execução individual ajuizada pelo poupador está prescrita, já que o pedido foi ajuizado em maio de 2010. A decisão foi baseada na sentença que considerou que a Caixa deve pagar correção de expurgos inflacionários relativos ao período de junho de 1987 a janeiro de 1989, mais juros de 0,5% a poupadores do Estado do Paraná. A ação ajuizada pela Associação Paranaense de Defesa do Consumidor transitou em julgado em outubro de 2001. Recentemente, a quarta turma do STJ decidiu que nas execuções individuais das ações civis públicas, o prazo para essa execução individual deveria seguir o mesmo prazo da ação civil pública. E ano passado, a segunda sessão decidiu que o prazo para a interposição da ação civil pública seria de 5 anos. As entidades teriam 5 anos para interpor a ação civil pública. E agora, a quarta turma decidiu que o prazo para se executar individualmente a sentença que foi proferida numa ação civil pública também seria de 5 anos. A discussão sobre o prazo para o poupador ajuizar as execuções individuais em decisões coletivas surgiu depois que o Superior Tribunal de Justiça julgou em precedente, segundo o qual a prescrição é de 5 anos para o ajuizamento de ação civil pública relacionada a expurgos inflacionários. A mudança, segundo a Caixa, traz benefícios tanto para a instituição quanto para os clientes. A gente entende que o benefício maior seria a segurança jurídica, porque o cliente teria o prazo definido de 5 anos para executar a sentença proferida na ação civil pública. Então, já se define para o judiciário, né, o prazo em que o banco teria que guardar os documentos e o que o cliente deveria procurar a justiça para poder pleitear o seu direito e executar a sentença. Mas é preciso ficar atento. A medida só tem validade para execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva. Para as ações individuais, o prazo de prescrição continua 20 anos. Ficou bem definido nessa decisão que os prazos são independentes da ação individual e da ação coletiva. A ação coletiva, o prazo é de 5 anos, porque na ação civil pública não há previsão do prazo prescricional, então se entendeu aplicar por analogia o prazo da ação popular, por estar as duas leis num sistema de defesa dos direitos coletivos e difusos, mas as ações individuais continua o prazo do Código Civil, que é de 20 anos. Então, ficam separadas as duas ações. O novo Código Florestal, inconstitucionalidades e impacto sobre a Rio+20 e a Política Nacional do Meio Ambiente. Essa foi a temática da audiência pública promovida pela 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. O presidente da JUF, Gabriel Edi, participou da discussão e alertou que é preciso rever muitos pontos antes da aprovação definitiva do projeto que estabelece o novo Código Florestal Brasileiro.
O evento foi no auditório da Procuradoria-Geral da República, em Brasília. A conclusão do Ministério Público Federal, depois de um estudo, é que a proposta do novo Código Florestal viola a Constituição Federal, além de ser deficiente e omissa em vários aspectos, como explica o subprocurador-geral da República, Rodrigo Janot. O projeto, como saiu da Câmara dos Deputados, ele saiu com inúmeras imperfeições, muitas. No Senado ele já teve alguma melhora, todavia ainda nós estamos entendendo como insuficiente para atender aquele delineamento que a Constituição estabelece com relação à proteção do meio ambiente. A questão mais sensível aí é a questão das áreas de preservação permanente e também da reserva legal. Enfim, da flexibilização que se deu à questão das áreas consolidadas, que embora tenha melhorado ainda carece de algum trato, e a questão também das áreas de reserva legal, que tem uma tolerância com relação àqueles que descumpriram as regras, recomposição em 20 anos, o que já aconteceu em diversas oportunidades, ou propiciou-se em diversas oportunidades e que nunca ocorreu e que novamente continua assim. Também a recomposição com espécies exóticas, tem diversas questões aí que ainda pendem de solução. O atual Código Florestal foi criado em 1965 para regulamentar a exploração de terra no Brasil. O novo texto já sofreu diversas alterações desde que foi apresentado no Congresso Nacional, dividindo ruralistas e ambientalistas. A AJUF participou da discussão e, segundo o presidente da entidade, Gabriel Vedi, que é mestre em Direito Ambiental, é preciso rever muitos pontos até a versão definitiva do projeto. É evidentemente que o novo Código Florestal, hoje em tempos de aquecimento global, tá, onde é necessário uma preservação das florestas, porque elas são as responsáveis pela captação de gases de efeito estufa. Então nós devemos ter, nesse novo Código Florestal, metas ambiciosas de preservação da vegetação, de preservação das matas e também de restauração do ambiente, porque a propriedade privada hoje ela deve cumprir com a sua função social. E para que a propriedade hoje cumpra com a sua função social, ela deve respeitar o meio ambiente. Então todo proprietário, evidentemente, deve sempre restaurar e recuperar o meio ambiente para a preservação das presentes e futuras gerações. É isso que a AJUF defende, um Código Florestal que proteja o meio ambiente para a proteção e próprio futuro da humanidade. Nós não podemos esquecer que nós temos aqui no nosso país o pulmão verde do mundo, que é a Amazônia. Então é uma oportunidade única para nós darmos um passo à frente no sentido da modernidade em matéria de direito ambiental. Então nós temos que aprovar um Código Florestal que não seja tímido, um Código Florestal que respeite uma economia verde, que respeite também a utilização de energias limpas, um código de acordo com a realidade e um código também que esteja com os olhos voltados para o futuro do nosso país e da humanidade como um todo. A intenção é abrir o espaço para a sociedade civil para que ela possa, enfim, através dos seus representantes, Ministério Público Federal, Estadual, enfim, todas as entidades possíveis, possam também levar a sua contribuição, a sua análise crítica, também ouvir a perspectiva do governo federal a respeito disso, para que, nesse contexto, se possa produzir algum documento que auxilie na melhoria desse projeto. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Tchau!